Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, então, o corpo do sindicato pelo convite. E eu não sei onde que o gerente, executivo, não pôde estar participando da fala, mas também gostaria de cumprimentar a mesa e, sinceramente, agradecer pelas palavras do Dante, do doutor Elver, em relação às relações humanas, Que desafio que nós temos na prática e na objetividade, na concretização da questão da humanização. Humanização do ser, da pessoa. E essa pessoa, é a peça fundamental, é o público fundamental da reabilitação profissional. Primeiramente, eu vou me limitar a questões objetivas em relação à reabilitação profissional. Qual o papel dela dentro de todo esse contexto que foi comentado? Bom, a reabilitação... Onde que eu posso aqui? Pode passar. Então, pela legislação, pela lei da Previdência Social, há essa previsão, a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, conforme já foi explicado anteriormente pelos demais componentes, e as pessoas com deficiência, os meios para a reeducação. Bom, é o que está previsto na legislação. Pode passar. Então, o programa de reabilitação, com base na legislação, ela deve ser ofertado a esse segurado em gozo de benefício por incapacidade, não se limitando a esse público, e às demais categorias, como o aposentado por invalidez, o aposentado por tempo especial, aposentado especial, enfim, aposentadoria especial, mediante o requerimento, e a pessoa com deficiência. Sem entrar no mérito da questão da estrutura física e administrativa do INSS, é o que está previsto, é o que deve ser ofertado. Pode passar. Já no decreto 3.048 de 99, a previsibilidade da reabilitação profissional, consistindo numa assistência reeducativa para fins de readaptação ou qualificação, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação, entendendo que são coisas distintas. A habilitação seria o preparo para uma função nova através de qualificação. A reabilitação profissional é o acolhimento e a construção de uma nova trajetória profissional, considerando a questão da limitação que esse trabalhador passou a apresentar em decorrência da sua incapacidade total para a atividade que ele exercia anteriormente, ou a incapacidade, enfim, em razão de uma doença de qualquer natureza ou doença socioprofissional. Bom, e ela visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcialmente ou totalmente para o trabalho em caráter obrigatório. Esse obrigatório, uma vez definido, lembrando que a porta de entrada para o programa passa pela avaliação da perícia médica, ou através do sistema judiciário, através do laudo, e o
consentimento do juízo, né? Independente de carência também, e as pessoas pessoas com deficiência, é o que a legislação, né, que ela data de um bom tempo, ainda permanece essa conceituação. Os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho no contexto em que vive. Bom, basicamente, seria o acolhimento deste segurado através de uma equipe multiprofissional, né, a princípio, o que está previsto atualmente, no momento, no manual técnico, que orienta a prática da reabilitação profissional do INSS. Essa avaliação inicial, composta pela avaliação socioprofissional, que é realizada por um profissional com formação em diversas áreas humanas, sociais, voltadas ao mundo do trabalho. E pelo perito médico, onde, no primeiro momento, é tão fundamental esse acolhimento para poder contribuir, através da prática da orientação profissional, qual a condução, qual a sua trajetória a partir de então. Isso não pode ser feito de um dia para o outro. Ele leva tempo, né? E depende de todo um contexto, né, maior, como já foi comentado, né, do acolhimento da própria pessoa, a questão da ressignificação do contexto atual que ela vive, né, o momento da perda, né, em razão da limitação, da doença que a pessoa passou a apresentar, né, do apoio, primeiro da rede, né, mais próxima, que é a família, né, e das instituições de um modo geral. E o INSS, a reabilitação, sendo uma instituição, né, de caráter público, né, ela deve prestar, sim, né, um bom atendimento a esse cidadão. Pode passar. Então, dentro da reabilitação profissional, há basicamente 4 grandes funções. A primeira delas, como eu já comentei, é a avaliação do potencial laborativo. Nessa primeira fase, compondo a avaliação socioprofissional, que busca avaliar, né, o contexto social, a trajetória que marcou a vida desse trabalhador, tentando, de certa forma, se apropriar, né, se aproximar, né, tendo a necessidade de acolher da melhor forma possível, né, aquele segurado que muitas vezes, né, depende, né, do benefício, né, o benefício é parte da proteção social, né, além das demais políticas públicas que compõem o sistema de seguridade social, né, além da sua natureza alimentar, né, e social. E a questão, como eu comentei, da ressignificação mesmo do trabalho. O trabalho como fundamental, além de garantir ou de proporcionar acesso aos bens materiais, às necessidades humanas e sociais, né, como relacionamento, como vínculos, enfim. Após a avaliação conclusa da segunda etapa da perícia médica, é feita uma avaliação que deve considerar e colocar no centro esse trabalhador, esse segurado. É lógico que a prática, muitas vezes, ela deve permitir, ela deve oportunizar, né, essa prática
pensando no contexto, né, maior em que está inserido essa pessoa, esse trabalhador. A segunda função é a orientação. A prática é a orientação profissional. Boa parte do andamento da condução do programa reabilitatório é feito pelo profissional de referência, né, seja um assistente social, um terapeuta ocupacional, que, com base, né, dos elementos dessa construção que esse segurado, que esse trabalhador já traz, muitas vezes ele, dependente ou vivenciando a questão do medo, da fragilidade, ele precisa, né, ter o seu tempo para repensar, então, essa vida, essa nova vida profissional. Porém, por ser de caráter obrigatório, o programa reabilitatório ele pode variar. Pode ser em torno de 2 meses a 2 anos. O que deve ser garantido é a questão da singularidade. Cada pessoa é única. Deve ser estabelecido um plano de ação, uma condução desse programa reabilitatório, respeitando, né, todas as nuances, os fatores que possam garantir ou a tentativa de real promoção para a reinserção desse trabalhador ao mercado de trabalho, em condições de dignidade, né, principalmente a dignidade humana. Bom, com relação à orientação e acompanhamento da programação profissional, no que consiste essa programação? O que pode estar atribuído enquanto ações dentro da reabilitação profissional? Compete tentar promover, desde a melhoria de escolaridade a esse trabalhador que, ao longo da sua trajetória, muitas vezes, por necessidades financeiras, né, por necessidades familiares, num determinado momento da vida, na primeira parte da infância, adolescência, não pôde estudar. Aonde que a gente busca esses recursos? Na comunidade. Outra ação necessária é a questão da qualificação profissional. Uma qualificação que vise uma formação adequada e conforme o interesse, conforme a disponibilidade, né, e conforme a motivação interna deste trabalhador. Porque, para mim, é claro, né, a questão da motivação é algo muito interno, e o que o orientador, o profissional de referência, ele tenta ser esse facilitador. Mas é sempre uma ação constante, né, junto a esse trabalhador, que ele possa ser, de certa forma, o responsável. Ele não pode ser o único, e ele não é o único. Existem outras ações necessárias para que o resultado seja positivo, né, principalmente em relação à inclusão, né, como algo perfeitamente acolhedor, né, que permita que esse trabalhador permaneça no trabalho, né, reconstruindo sua identidade, primeiro enquanto pessoa, depois como profissional. Outra função da reabilitação profissional, como eu comentei, é a articulação, para poder, de fato, materializar essa proposta, esse plano de ação, construído em conjunto, né, com esse trabalhador e com a equipe que o acolhe. É lógico, gente, que a equipe envolvida, ela precisa se aprofundar, ela precisa ter o conhecimento necessário para entender sobre o mundo do trabalho, né? É difícil, né, você se colocando no lugar do outro, desse trabalhador que
construiu boa parte da sua vida uma identidade profissional, né? E se vê com a perspectiva de dar continuidade à sua vida, né, profissional. E, nesse momento, ele precisa do apoio. E, como eu comentei, não pode ser e não deve ser de uma hora para outra. É lógico que depende dos casos, quanto mais tempo esse trabalhador permanece afastado, torna-se mais difícil, mais complexo, né, a questão da reabilitação. E, voltando à questão da articulação com a comunidade. A comunidade, entendemos que é todos os recursos possíveis para promoção, né? Como permaneceu sob a responsabilidade da Previdência Social, do INSS, a parte da reabilitação profissional, entendemos esse ser como um ser complexo. Ele depende, né, muitas vezes, de uma reabilitação física, a continuidade dessa reabilitação física para melhoria da sua condição de vida, principalmente da sua condição de saúde, para poder pensar ou para poder se inserir num curso de qualificação ou procurar, né, as demais ações conforme o seu interesse. Além disso, é muito importante a parceria com as empresas. Como é de conhecimento, a lei de cotas, ela prevê o atendimento à pessoa com deficiência e ao beneficiário reabilitado. Muitas empresas ainda não têm o conhecimento, desconhecem, né? Esse processo é constante, com toda a rede envolvida, né? Acho que a Priscila estava aqui, né? É um trabalho árduo, né? Tanto pelo Ministério do Trabalho, enfim. Então, toda essa rede que eu acabei de comentar é extremamente necessário para a visibilidade e o alcance social previsto pela reabilitação profissional. Sem esse braço, só a reabilitação profissional, pensando nesse contexto fragmentado, nesse sujeito fragmentado, você não consegue, né? Porque, como já foi dito, tem muitas barreiras, né, para serem vencidas. Uma das ações que pode ser viabilizado de acordo com a questão individualizada desse segurado é o retorno à readaptação, conforme já vimos. Então, a equipe, ela, após a avaliação do potencial laborativo, ela solicita que a empresa possa estar ofertando tanto um treinamento para reinclusão, readaptação, ou também oportunizando para os demais segurados, que já não têm mais o vínculo empregatício, a oportunidade do treinamento. Muitas vezes é um trabalhador que tinha a prática profissional dele, a função, muitas vezes era o trabalho braçal. E como já foi comentado, como é importante a prática. E a qualificação partindo de um ponto, muitas vezes do zero, além da melhoria de escolaridade, a questão da inclusão digital, né? A questão dessa construção mesmo, sabe? Dessa identidade, assim, né? Tentando garantir o máximo possível da dignidade humana. E a última função, a questão do acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Hoje, essa pesquisa ela está prevista para ser avaliado após a conclusão do programa reabilitatório, ao término, esse segurado. Ele tem o direito, né, é previsto o fornecimento do certificado de reabilitação profissional, com o qual ele pode concorrer, né, às vagas pela lei de cotas. Mas, muitas vezes, a atividade para a qual ele foi reabilitado não impede que ele
busque outra qualificação ou que ele se julgue capaz para o exercício de uma outra atividade, conforme, né, a continuidade desse processo. Por um lado, nós temos alguns pontos positivos, algumas experiências, o pessoal que já atuou, o pessoal ainda que convive, algumas empresas, alguns segurados que nos procuram, que passaram pela reabilitação e tiveram, né, essa reinserção, muitas vezes ainda se mantém no mercado de trabalho, hoje podendo buscar, né, o seu direito à aposentadoria. E, é claro, às vezes nos frustramos. A pesquisa de fixação, ela serve para isso, para a gente rever, repensar como está a nossa prática profissional, né? Enfim, pode passar. Aqui está a lei de cotas, né, a previsibilidade legal, pode passar. Então, essa relação que configura, basicamente, de forma objetiva, seria isso que está previsto, né? O que a reabilitação profissional do INSS se propõe a atender, né, esse público. Enfim, acho que seria isso, de forma objetiva, né? Nos colocamos à disposição. Acho que só a última, acho que é importante apresentar, pelo menos, aonde se situa atualmente, aqui na Gerência Executiva de Curitiba, voltou o atendimento centralizado deste serviço, onde, através desse telefone ou por e-mail, por intermédio desse e-mail, vocês podem estabelecer o contato. Lembrando, acho que é importante comentar, nem todo reabilitando, nem todo reabilitado é pessoa com deficiência. Mas, frisando e salientando que, em razão da limitação que passou a apresentar, porque já não mais pode retornar à função que anteriormente exercia, né, ele tem direito também em razão da desvantagem, né, social, né, que existe em nossa sociedade. E realmente, para dar vida, né, à reabilitação profissional, é necessário um esforço maior, né? Como eu comentei, a reabilitação profissional é uma parte de uma engrenagem maior, né? Sem isso, nós não conseguimos, muitas vezes, alcançar, né, a real inclusão. Seria isso. Agradeço.